Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto que a gente precisa investir para receber R$ 1.320 todos os meses com os fundos imobiliários. Eu vou te mostrar duas carteiras de FIs, uma mais conservadora e uma segunda mais arrojada, para a gente ver exatamente os valores que a gente tem que ter em cada uma delas para gerar esse salário mínimo extra que chega na nossa conta todos os meses, isento de imposto de renda. Já pensou você não precisar trabalhar, simplesmente o seu dinheiro que está ali gerando essa grana todos os meses para você, esse salário mínimo extra? Então bora lá pro vídeo e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou postando vídeos novos toda quarta e também no sábado. São 2 vídeos por semana para te ajudar a ser um investidor melhor. Aqui eu ensino sempre de uma maneira simples, didática, para que você aprenda desde o básico até mais o avançado, mas que você comece a investir e que você enriqueça, que você vá atrás da sua liberdade financeira. Então eu vou te pedir duas coisas: se inscreve aqui embaixo também, deixa seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe as notificações quando eu soltar um vídeo por aqui. Então meu muito obrigado e bora lá, vamos começar aqui com o vídeo. E beleza, para responder essa pergunta de quanto que a gente precisa ter investido para gerar esse salário mínimo extra, esses R$ 1.320 todos os meses, aqui entra um grande depende. Depende muito de como vai ser a nossa carteira de investimentos, se vai ser uma carteira mais conservadora ou então mais arrojada. Depende muito do perfil de cada pessoa, aí você vai ter um risco maior. Quanto maior for o risco, maior são as chances de você receber um valor extra por isso. Você está recebendo um valor extra porque justamente você está correndo aquele risco extra. Então aqui depende muito, não tem uma resposta clara. Ah, é X valor para receber esses R$ 1.320. Mas para tentar te responder um pouco melhor, eu trouxe então nesse vídeo duas carteiras, uma mais conservadora, com fundos imobiliários mais tradicionais, mais tranquilos, que tem mais histórico, que são grandes players do mercado. Então a gente tem uma carteira mais conservadora e do outro lado a gente vai ter uma carteira mais arrojada. Uma vai pagar menos por mês e a outra vai pagar mais, mas sempre tem essa diferença do risco. Então quando a gente investe na bolsa de valores, a gente está investindo de acordo com o risco. A primeira coisa que a gente tem que pensar: o quanto de risco que eu estou sujeito a tomar. Isso depende muito de cada pessoa, isso vem de dentro da pessoa. Existem pessoas que são mais conservadoras, outras moderadas, que conseguem se arriscar um pouquinho mais, e outras são totalmente arrojadas, que investem em ações de alto risco, em fundos imobiliários que estão pagando muitos dividendos, mas que são super arriscados. Então depende muito de cada um. E bom, beleza, aqui nós temos a nossa primeira carteira, a carteira conservadora, e nós temos aqui um total de 10 fundos imobiliários. Essas duas carteiras, elas vão ter 10 FIs. Na minha opinião, para a gente ter uma carteira bem diversificada em fundos imobiliários, a gente tem que ter no mínimo ali 10 fundos imobiliários. Claro que se você está começando agora, eu começaria com cerca de 5 fundos imobiliários para já ter uma diversificação, mas conforme você vai crescendo o seu patrimônio, você chega nesses 10 FIs. E além disso, se você tiver muito patrimônio nos fundos imobiliários, gerando muita renda, é interessante que você vá aumentando eles aos pouquinhos. Então que você tem ali, quem sabe, 15 fundos imobiliários. Se for uma porcentagem muito grande do seu patrimônio, se você investe somente em fundos imobiliários, aí você aumenta para 20, aí depende muito também da realidade de cada um. Mas um número legal para a gente começar, para a gente ter uma carteira bem diversificada, seria aqui de 10 fundos imobiliários. Então por isso que nós temos aqui esses 10 FIs, e eu vou começar falando um pouquinho sobre eles. Nós temos ali, por exemplo, os FIs que estão ali na parte mais em verde. Temos o XPML11 e também o VISC11. Esses são dois fundos imobiliários de tijolos. Por si só, eles já são mais conservadores, porque ele tem os imóveis físicos ali por trás. E esses são dois grandes fundos imobiliários de shopping. São os dois maiores fundos imobiliários de shopping centers. Nós temos aqui excelentes opções. Os shoppings, eles são muito importantes aqui no nosso país. Muita gente vai para os shoppings, vai em busca das lojas, do conforto, do ar-condicionado, das praças de alimentação. Então, principalmente agora também, nesse final de ano, início de ano, existe muita movimentação dentro dos shoppings. Então, é bem legal que a gente diversifique, que a gente compre esses fundos imobiliários, pois aí a gente vai ter uma exposição ali a 20, 30, 40 shopping centers se a gente for somar ali os dois FIs. Então, bem legal, bem interessante essa diversificação aqui com os FIs de shopping centers. Seguindo agora para a direita, nós temos ali embaixo o HGLG e também o BTLG. Esses são dois FIs de galpões logísticos. Os galpões logísticos são aqueles grandes imóveis que armazenam as mercadorias, as grandes lojas. Quando a gente compra algo online, essas empresas, elas têm essas mercadorias desses galpões, nesses grandes imóveis, e aí elas fazem um envio, o despacho dessa mercadoria para nós, e elas vêm o mais rápido possível. Então esses galpões, eles também precisam estar em regiões bem estratégicas, geralmente centrais ali em São Paulo, Minas. São regiões mais centrais, próximas das capitais, mas que conseguem fazer essa logística e enviar essa mercadoria para todo o país. E beleza, lá para baixo nós temos o ALZR11 e o KNRI11. Esses são dois fundos imobiliários híbridos, ou seja, eles atuam em mais de um setor. No caso aqui do ALZRI e no KNRI, eles atuam também com galpões logísticos, mas eles têm outros imóveis, como por exemplo imóveis de prédios comerciais. Esses prédios comerciais, eles estão até um pouco descontados no momento, mas são aquelas grandes torres, são aqueles grandes prédios nas capitais, como São Paulo,
Paulo, Rio de Janeiro e também várias outras capitais, mas são aqueles grandes prédios que as empresas alugam para que os funcionários vão, que trabalhem, enfim, são aqueles grandes prédios geralmente com muita qualidade. Nós temos aqui o KNRI, o ALZR11, são fundos muito bem diversificados, o ALZR11 é até um pouco mais diversificado do que o KNRI, mas ambos são excelentes fundos imobiliários, bem conservadores, bem tranquilos também para a gente investir. Veja que até agora a gente só falou de fundos imobiliários de tijolos, ou seja, FIs que tem os imóveis reais, físicos. Se acontecer alguma coisa muito grave, nós temos ainda aqueles imóveis ali por trás. Eles também vão sendo reajustados pela inflação. Certamente você tem um tio, um parente que comprou uma casa, um apartamento lá 10, 20 anos atrás, pagou lá 30 mil reais e hoje está valendo 500 mil reais. Então veja, a inflação, a valorização durante esse período vai acontecendo em cima dos imóveis e isso tudo vai sendo repassado também por esses fundos imobiliários. Então por isso que eles são mais conservadores, eles são mais tranquilos para a gente investir. E agora sim, indo um pouquinho mais para a esquerda, ali embaixo nós temos o KNCR11 e o MXRF11. Esses são dois fundos imobiliários de papel. Saindo um pouco agora dos FIs de tijolos, botando um pouquinho mais de risco aqui nessa carteira, que são os FIs de papel. Esses FIs, eles têm dentro do seu portfólio, são CRIs. Esses CRIs é um crédito que é dado para o setor imobiliário. CRI, então, é um certificado de recebíveis imobiliários. Esse crédito, as empresas imobiliárias, elas pegam dinheiro emprestado, elas fazem suas construções e depois precisam pagar essa dívida, pagar esse crédito. E aí elas pagam com os juros. Por exemplo, Selic mais 2, Selic mais 4, inflação mais 8, inflação mais 10. Então, existe um grande juro ali por trás, o que gera muitos dividendos também para esses FIs. Então, por isso que os FIs de papel, geralmente eles pagam mais dividendos, mas eles não têm aquela valorização com o tempo que acontece com os FIs de tijolos, aquela valorização dos imóveis. Então, nós temos duas grandes opções bem legais para a gente investir, o KNCR11 e o MXRF11. Inclusive, o MXRF11 é o FI que tem mais investidores, está batendo quase 1 milhão de investidores, 1 milhão de pessoas que investem no MXRF11. E para fechar lá em cima, nós temos o BCFF11, ele é um fundo imobiliário que investe em vários outros FIs, uma maneira bem legal para a gente diversificar a carteira. Ele também é um fundo de papel, mas diferente dos outros dois, ele não tem esse crédito, ele é o mais seguro, ele tem essa diversificação, ele investe em 30, 40, 50 outros FIs, então ele diversifica e muito a nossa carteira. E fechando lá em cima, agora sim, o SNAG11, esse é um FIAGRO, ele é diferente dos FIs, ele é um novo investimento que surgiu da lei dos fundos imobiliários, ele é um FIAGRO, esse dinheiro ele é destinado pro setor do agronegócio, mas é muito legal a gente diversificar também nesse setor, que é muito forte, é muito importante no país. Então nós temos lá em cima o SNAG11, ele atua principalmente com a cultura da soja, ele também tem dentro do seu portfólio crédito, no caso aqui é um CRA, é um certificado de recebíveis do agronegócio. É bem parecido com o MXRF e o KNCR11, que tem o CRI, que é esse crédito pro setor imobiliário. Aqui nós temos um CRA, que é um crédito pro setor do agro. Então esses aqui tem um pouquinho mais de risco, mas veja que a grande parte da carteira, ela tá nesses FIs de tijolos, FIs bem conservadores, bem tranquilos pra gente investir. E o dividendo médio dessa carteira, se a gente for somar ali mais ou menos 10% para cada um deles, somando o dividendo que cada um deles paga, isso dá um dividendo anual de 10,15%. Um dividendo que é um pouquinho inferior a uma carteira arrojada, que é a que a gente vai ver agora em seguida. E aqui sim nós temos a carteira arrojada, veja que o dividendo médio dessa carteira já subiu, ficou aqui um dividendo anual de 13,50. Então sim, a gente vai receber mais dividendos com essa carteira, mas lembra que tem um risco bem maior. E por que tem esse risco? O que tem nesses FIs aqui que possuem esse risco extra? Bom, começando lá em cima nós temos o TIGAR11 e o MFI11. Esses são dois fundos imobiliários de desenvolvimento urbano. Eles pegam algumas regiões ali centrais, são regiões das cidades, e fazem um desenvolvimento, eles constroem, fazem condomínios, eles constroem prédios, eles desenvolvem aquela área urbana. E por que eles são mais arriscados? Porque vai depender muito do preço do material que está sendo utilizado. É uma commodity, então tem momentos que vai subir, momentos que vai cair, que vai ser mais favorável, então depende muito do preço, ou a obra pode se tornar cara, existe a questão de atraso, existe o cronograma, tem que sempre seguir, pode existir algum atraso que vai ter um impedimento lá na hora de vender, isso pode gerar algum tipo de prejuízo para o fundo. Então é mais complicado, depende mais de uma gestão ativa ali desses fundos imobiliários, depende de um controle maior. Então eles pagam mais dividendos, eles têm também esse risco extra. Seguindo aqui para o lado, nós temos 3 FIAGROS. Lembra que lá na outra carteira eu falei só de um FIAGRO, que era o SNAG11. Aqui nós temos 3 FIAGROS, que é o Vigia11, o RZAG11 e também o SNAG11, que eu comentei antes. 3 FIAGROS, por quê? Porque eles pagam muitos dividendos. Os FIAGROS, eles estão pagando na casa dos 15%, 16% ao ano. Então nós temos aqui boas opções que investem no setor do agronegócio, foge um pouquinho ali daquele setor imobiliário, mas que diversificam muito bem a nossa carteira. São ativos que naturalmente são mais arriscados, é um crédito que é dado pro setor do agronegócio. Então nós temos aqui 3 FIAGROS. Lá embaixo eu coloquei 2 FIs de tijolos para dar uma equilibrada aqui, para dar uma seguradinha nessa carteira, que é o TR
GRBL11 é um fundo de logística, e também o GGRS11, um fundo também de galpões logísticos, mas também uma pegada um pouco mais industrial. Então ele tem uma diversificação um pouquinho diferente, não é só galpões logísticos, alguns galpões são mais destinados ali para a indústria, mas eles vêm pagando bons dividendos, são investimentos bem legais também para a gente fazer. E seguindo agora um pouco mais para a esquerda, ali embaixo nós temos o KNCR11 e o VGHF11, que são dois fundos imobiliários de CRIs, também pagando ótimos dividendos. É esse crédito que é dado pro setor imobiliário. Para fechar a carteira, nós temos ali em cima o KISU11, que é uma opção, um fundo imobiliário de papel que investe em vários outros fundos imobiliários. Aquela ideia de você investir em um ativo e ele ter dentro do seu portfólio mais 15, 20, 30 fundos imobiliários. Ele diversifica, ele dá uma equilibrada na carteira, ele diversifica muito bem o nosso patrimônio. Então aqui nós temos uma carteira arrojada e o dividendo médio anual dela fica em 13,50%. E beleza, colocando os dois agora lado a lado, nós temos a carteira conservadora, esses 10,15% no ano, o que dá um dividendo mensal de 0,84%, e a carteira arrojada, aqueles 13,50% no ano, o que seria 1,12% ao mês. Um valor muito bom, mais de 1% ao mês isento de imposto de renda, tá excelente. Bom, uma carteira conservadora, ela geralmente vai ficar ali em torno de 0,7%, 0,9%. Uma carteira moderada, ela já vai chegar perto de 1%, 1,10%, e uma carteira arrojada, ela passa disso, ela vai para 1,12%, 1,20%, 1,30%. Existem carteiras que são muito arriscadas, que chegam a pagar 1,40%, por exemplo, ao mês. Mas aí você está tomando um risco absurdo, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode perder bastante dinheiro, porque caso aconteça algum problema com esses FIs, o seu patrimônio vai diminuir bastante. Você vai estar recebendo muitos dividendos, mas o teu patrimônio pode cair 20%, 30%, então a gente tem que tomar cuidado. E beleza, quanto que a gente tem que investir em cada uma dessas carteiras para gerar esse salário mínimo extra, esses R$ 1.320 por mês? Na carteira conservadora, a gente precisa investir cerca de R$ 157 mil. São R$ 157.142 para ter essa renda mensal de R$ 1.320. É um valor alto, com certeza a gente precisa de muito esforço, muita disciplina, muito aporte para chegar nesse valor, mas a gente está falando aqui de um investimento que é de longo prazo. A gente vai passar 5, 10, 15, 20 anos, a gente vai construir esse patrimônio ao longo do tempo, conforme a realidade de cada um. Se você conseguir investir R$50, 100, R$200 por mês, isso ao longo dos anos você vai chegar nesse patrimônio, você vai chegar nesses objetivos. Então não se assuste com esse valor, mas veja que é uma meta para você ir atrás, é um objetivo. Eu quero chegar nesses R$150 mil para ter esse salário mínimo extra. É o teu dinheiro que está ali trabalhando para ti, você não precisa mais do teu trabalho, a tua renda ativa que vem ali do teu esforço, do teu trabalho, não precisa mais, é a renda passiva que começa a acontecer. É o teu dinheiro trabalhando para ti, gerando essa grana. E beleza, a carteira arrojada, com certeza a gente precisa bem menos dinheiro. A gente precisa de cerca de R$117 mil, de R$117.857 para gerar esse salário mínimo extra. Um valor aqui bem inferior, são R$40 mil de diferença, mas veja, na carteira arrojada você tem um risco bem maior, um risco de, quem sabe, o teu patrimônio também baixar 20%, baixar 15%. Tem esses riscos, você tem que saber disso. Quando você vai investir, você tem que analisar os fundos imobiliários e saber, esse é um fundo imobiliário mais tranquilo? É para uma carteira conservadora? Ou não? Esse aqui é um fundo imobiliário mais arriscado. Geralmente esses FIs que têm um dividendo muito alto são FIs mais arriscados. Não tem almoço grátis. Tudo que paga mais geralmente tem esse risco maior. Então tome muito cuidado na análise dos seus FIs para tomar a decisão para montar a sua carteira de investimentos. E beleza, na minha opinião, qual carteira dessas que eu ficaria para mim? Eu escolheria com certeza a carteira conservadora. Eu tenho esse sentimento de que eu prefiro essa carteira mais conservadora. Eu não quero correr tanto risco. Eu quero uma carteira, um patrimônio que eu vou multiplicar ele ao longo dos anos. Eu não quero ficar preocupado com o meu patrimônio, eu quero que ele vá crescendo pouquinho a pouquinho, ao longo dos meses, ao longo dos anos eu vou chegar nos meus objetivos. Então com certeza eu ficaria com a minha carteira conservadora. Quem sabe ali uma carteira moderada, que seria o meio campo aqui entre essas duas, pagando ali 1% ao mês, já estaria excelente. Mas sim, com certeza eu ficaria com a carteira conservadora. E aí, me diga aqui nos comentários qual carteira que você prefere, você é mais arrojado ou mais conservador? Me deixa aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. E também me deixa aqui se você investe em algum desses FIs que eu comentei aqui no vídeo. E aí, você curtiu os fundos imobiliários? Está pensando em começar a sua carteira de investimentos? Eu vou deixar outros dois vídeos, um mostrando como que eu investiria, como que eu montaria a minha carteira de fundos imobiliários do zero, mostrando ali toda a dinâmica, toda a diversificação que a gente tem que ter ao selecionar esses FIs. E um segundo vídeo mostrando na prática como que a gente pode aplicar, investir nos FIs, nos fundos imobiliários através do aplicativo do Banco Inter. Então dá uma olhadinha nesses vídeos, vai te ajudar bastante. E meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem, falou!